Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Nós estamos meditando nesta semana a respeito da oração e do avivamento. E nós estamos falando que tipo de oração nos prepara para o avivamento. E nós falamos ontem de um texto muito importante que se encontra em Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. E este texto ele é um chamado profundo para esta preparação para o avivamento. Um avivamento focado sempre no arrependimento e na restauração espiritual. Assim diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele é tardio em irar-se, grande em bondade e se arrepende do mal. Dentro desse contexto, desse texto, Joel, ele foi um profeta que falou ao povo de Israel em um momento de grande crise, provavelmente causada por uma devastação de gafanhotos e também de seca. Esses desastres, eles simbolizavam o julgamento de Deus, mas também um chamado ao arrependimento para que o povo se voltasse ao Senhor. Então, nós temos os temas. Esse primeiro tema desse texto é o chamado ao arrependimento. Deus clama ao seu povo para se voltar a Ele de todo o coração. Isso inclui o quê? Um arrependimento sincero. Não apenas um ato externo ou ritualístico. A expressão aqui, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, enfatiza a necessidade de transformação de dentro para fora, uma transformação interior em vez de demonstrações externas e superficiais de espiritualidade. Então, como nós podemos aplicar? Deus está aqui chamando ao arrependimento que seja realmente genuíno. É mais importante mudança de coração do que meros gestos religiosos. A oração e jejum também são atos de arrependimento. Eles compõem ou eles fazem parte do arrependimento. Então ele fala: com jejum e choro e pranto, são expressões de tristeza pelo pecado. E eles representam, então, esse desejo sincero de um coração reconciliado com Deus. Um coração que deseja a reconciliação. Esses atos, o jejum, o choro, o pranto, são atos, são uma forma de buscarmos a face de Deus e mostrarmos a nossa total dependência dele. Em momentos de preparação para um avivamento, a oração e o jejum desempenham um papel essencial para quebrantar o coração diante de Deus. Nós vemos aqui também algo muito importante sobre o caráter de Deus. Joel, ele lembra o povo de Deus que Deus é um Deus misericordioso e compassivo, que é tardio em irar-se e grande em bondade. Essa descrição, ela revela o desejo de Deus de perdoar e também de restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. Então, amados, nós podemos nos aproximar de Deus, confiando em seu amor e em sua graça, sabendo que Ele é um Pai que acolhe aqueles que se arrependem dos seus pecados e que se voltam para Ele. Esse texto
é uma preparação para o avivamento. Pense sobre isso. Ele nos ensina que o avivamento ele começa primeiro com o reconhecimento do pecado. Então, admitir áreas em nossas vidas que precisam de transformação e de mudança é um deles. Buscar uma mudança interior, nos rendendo completamente a Deus, nos submetendo a Ele, também é uma preparação. Essa oração fervorosa, momentos de oração e jejum para clamar por restauração e buscar a presença de Deus também é. E confiar na graça de Deus. Aproximar-se confiando, sabendo que Deus deseja perdoar e renovar cada um de nós. Nós podemos dedicar tempo para uma reflexão e uma busca por um arrependimento pessoal. Nós devemos praticar, sim, o jejum como uma forma de intensificar a nossa busca por Deus, para que Deus nos dê sede e fome, para estarmos e buscarmos a sua presença. Buscar a comunhão com outros cristãos também é importante, como nós falamos ontem. Então, como nós podemos aplicar essas lições de Joel capítulo 2, versículos de 12 a 13 na forma prática? Primeiro, nós devemos separar um tempo diário para refletir em nossa vida e identificarmos as áreas que estão precisando de uma transformação. Pergunte a Deus em oração: Senhor, revela-me onde preciso me arrepender e aonde eu preciso de mudanças. Compartilhe com Deus as suas falhas, de maneira honesta, pedindo perdão. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, aquilo que desvia nossa mente, o nosso coração de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O avivamento também é uma busca por transformação interior. Rasgue o coração e não as vestes. Trabalhe no que está no seu interior, como as suas atitudes, seus pensamentos, as motivações do seu coração. Escolha abandonar aqueles hábitos ou padrões que não glorificam a Deus, substituindo por ações que refletem o caráter de Cristo, como a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Leia trechos das Escrituras que falem sobre arrependimento e sobre renovação, como nós também já fizemos a nossa meditação no Salmo 51, pedindo a Deus que Ele fale ao nosso coração. Ele fala também que é necessária a prática da oração e de jejum. Então, estabeleça horários diários para oração, reserve esse tempo. Jejum de forma intencional, jejue de forma intencional, escolha um dia da semana para jejuar e dedicar tempo para interceder por sua vida, sua família e também a sua comunidade. O jejum ajuda a focar totalmente em Deus e preparar o nosso coração para ouvi-lo. Então, nós devemos também confiar no amor e na misericórdia de Deus. Agradeça pela bondade de Deus. Inclua expressões de gratidão pela misericórdia de Deus e a paciência dele com a gente. Confie que Ele está trabalhando em sua vida e também em sua família, em sua comunidade. Também cante louvores. Use a música para expressar sua confiança e sua alegria no Senhor. Isso ajuda a alinhar o nosso coração com o caráter compassivo de Deus. Charles Spurgeon, como nós conhecemos, ele já abordou esse texto em vários dos seus sermões. E ele destaca os mesmos temas: arrependimento, restauração e a graça de Deus. Ele enfatiza isso como algo importante, um verdadeiro coração quebrantado, disposto a mudar. Deus promete restaurar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Spurgeon pregava que, embora o tempo perdido ele não possa ser recuperado literalmente, Deus pode abençoar de forma tão abundante que compensa os anos de desperdício. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma promessa
de salvação universal para todos aqueles que se voltam para Deus. Amanhã nós vamos falar sobre esta parte de Joel 2, versículo 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Vamos falar sobre o processo de restauração divina. Que Deus abençoe você. Reflita, tome uma atitude, se posicione intencionalmente para buscar o avivamento de todo o seu coração. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Aviva no Senhor.